A Argentina perdeu a final da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha. Mas, curiosamente, um dos assuntos mais comentados da campanha argentina não foi a derrota na final. Depois de eliminar a Inglaterra na semifinal, jogadores argentinos exibiram uma faixa com a frase "Las Malvinas son argentinas". O gesto gerou polêmica, revoltou autoridades britânicas e até levantou discussões sobre uma possível punição da FIFA, já que o regulamento proíbe manifestações políticas em partidas oficiais. Mas por que uma simples faixa causou tanta repercussão? Para entender isso, precisamos voltar mais de 40 anos no tempo, mais especificamente para 1982, quando Argentina e Reino Unido entraram em guerra por um pequeno conjunto de ilhas no Atlântico Sul. Uma guerra que durou apenas 74 dias, derrubou uma ditadura, fortaleceu um governo britânico e mudou para sempre a relação entre esses dois países. E quando você entende essa história, percebe que um jogo entre Argentina e Inglaterra nunca é apenas futebol. Então já vai deixando seu like, se inscreve para mais conteúdos e senta na carteira que o professor vai te ensinar. Antes de qualquer coisa, você precisa saber que as Ilhas Malvinas são um arquipélago localizado no Atlântico Sul, a cerca de 500 quilômetros da costa da Argentina. Hoje vivem ali pouco mais de 3.000 pessoas, mas apesar do tamanho reduzido da população, essas ilhas ocupam uma posição estratégica. Elas ficam próximas de importantes rotas marítimas, possuem uma das áreas de pesca mais ricas da região e acredita-se que existam reservas de petróleo e gás em suas águas. Por isso, controlar as Malvinas sempre significou muito mais do que possuir algumas ilhas isoladas. A disputa começou séculos antes da guerra. Os primeiros registros da existência das ilhas surgiram durante a Era das Grandes Navegações, entre os séculos XVI e XVII. Como aconteceu com muitos territórios da época, diferentes países europeus passaram a reivindicar sua descoberta. Franceses, britânicos e espanhóis chegaram a estabelecer presença nas ilhas em momentos diferentes. No final do século XVIII, a Espanha assumiu o controle das Malvinas e passou a administrá-las como parte do vice-reino do Rio da Prata, uma enorme colônia espanhola que incluía o território da atual Argentina. Em 1816, a Argentina conquistou sua independência da Espanha. Com isso, o novo governo argentino afirmou que havia herdado todos os territórios administrados pelos espanhóis na região, incluindo as Malvinas. Alguns anos depois, os argentinos instalaram autoridades e uma pequena população permanente nas ilhas. Mas essa situação mudaria em 1833. Naquele ano, navios britânicos chegaram ao arquipélago, removeram as autoridades argentinas e assumiram o controle das ilhas. Desde então, o Reino Unido administra as Malvinas de forma contínua. É justamente aí que nasce o principal ponto de conflito. A Argentina afirma que o Reino Unido ocupou um território que já lhe pertencia e que a soberania nunca deixou de ser argentina. Já o Reino Unido argumenta que administra as ilhas há quase 2 séculos e que os próprios habitantes desejam continuar sendo britânicos. Durante quase 150 anos, essa disputa permaneceu principalmente no campo diplomático. A Argentina protestava em organismos internacionais e o Reino Unido mantinha sua administração sobre o arquipélago. Mas tudo mudaria em 1982. Naquele momento, a Argentina era governada por uma ditadura militar. O país enfrentava uma grave crise econômica, inflação altíssima, desemprego e manifestações populares cada vez maiores contra o governo. A junta militar, liderada por Leopoldo Galtieri, precisava desesperadamente recuperar sua popularidade. Foi então que surgiu a ideia de recuperar as Malvinas pela força. Os militares acreditavam que uma vitória rápida despertaria um forte sentimento nacionalista, uniria a população em torno do governo e desviaria a atenção da crise interna. Eles também imaginaram que o Reino Unido dificilmente enviaria uma força militar para um arquipélago localizado a mais de 12.000 quilômetros de Londres. Essa avaliação, porém, estava completamente errada. Do outro lado do Atlântico, o Reino Unido também vivia um momento delicado. A primeira-ministra Margaret Thatcher enfrentava uma economia enfraquecida, desemprego elevado e uma queda significativa em sua popularidade. Muitos analistas acreditavam que ela poderia perder a próxima
próxima eleição. Em poucos dias, o governo britânico organizou uma enorme força-tarefa naval. Mais de 100 navios, incluindo porta-aviões, destroyers, fragatas, submarinos e navios de apoio, partiram rumo ao Atlântico Sul, transportando cerca de 28 mil militares. Era uma das maiores operações militares realizadas pelo Reino Unido desde a Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, a comunidade internacional acompanhava tudo com preocupação. O conflito acontecia em plena Guerra Fria, período em que Estados Unidos e União Soviética disputavam influência em praticamente todas as regiões do planeta. Apesar disso, nenhuma das duas superpotências entrou diretamente na guerra. Os Estados Unidos se encontravam em uma situação complicada. De um lado, a Argentina era um importante parceiro americano na América do Sul. Do outro, o Reino Unido era um dos aliados mais próximos de Washington e membro da OTAN. Após algumas tentativas de mediação, o governo de Ronald Reagan decidiu apoiar os britânicos. Os Estados Unidos forneceram inteligência militar, imagens de satélite, combustível, armamentos e apoio logístico, fatores que aumentaram significativamente a capacidade britânica durante a campanha. A guerra começou oficialmente em abril de 1982. Os primeiros confrontos ocorreram no mar e no ar. A Força Aérea Argentina, mesmo operando no limite de seu alcance e enfrentando dificuldades de abastecimento, realizou ataques considerados extremamente ousados contra a frota britânica. Diversos navios foram atingidos e muitos pilotos argentinos ficaram conhecidos pela coragem com que enfrentavam sistemas modernos de defesa antiaérea. Um dos episódios mais marcantes aconteceu em 2 de maio de 1982. O submarino nuclear britânico HMS Conqueror torpedeou o cruzador argentino Ara General Belgrano. O navio afundou rapidamente, causando a morte de 323 marinheiros argentinos, quase metade de todas as baixas militares da Argentina durante a guerra. Até hoje, essa decisão é motivo de debate, já que o Belgrano estava fora da zona de exclusão estabelecida pelo Reino Unido, embora os britânicos sustentem que ele ainda representava uma ameaça militar. 2 dias depois, foi a vez de a Argentina atingir um duro golpe. Um caça Super-Étendard lançou um míssil francês Exocet contra o destroyer britânico HMS Sheffield. O navio pegou fogo e acabou afundando dias depois. O ataque surpreendeu o mundo e mostrou que a Argentina ainda tinha capacidade de causar perdas importantes à poderosa frota britânica. As batalhas mais importantes ocorreram nas montanhas que cercam Port Stanley, principal cidade do arquipélago. Após dias de intensos combates, as forças britânicas conquistaram posições estratégicas e cercaram a capital. Sem condições de continuar resistindo, o comandante argentino nas ilhas decidiu se render em 14 de junho de 1982. A guerra havia durado apenas 74 dias. O saldo foi devastador. 649 militares argentinos morreram, 255 britânicos perderam a vida e 3 civis das ilhas também morreram durante o conflito. Mas embora a guerra tivesse terminado, suas consequências estavam apenas começando. A derrota foi um choque para a Argentina. A junta militar havia prometido uma vitória rápida, mas a realidade foi completamente diferente. Centenas de soldados morreram, milhares retornaram traumatizados e a confiança da população no governo praticamente desapareceu. Poucos dias após o fim da guerra, enormes manifestações tomaram as ruas do país. A pressão popular se tornou insustentável. O presidente da junta militar, Leopoldo Galtieri, foi afastado do poder e, em menos de um ano, a ditadura que governava na Argentina desde 1976 chegou ao fim. Em 1983, o país voltou a realizar eleições democráticas, encerrando um dos períodos mais sombrios de sua história. No Reino Unido, aconteceu exatamente o oposto. Antes da guerra, Margaret Thatcher enfrentava forte rejeição popular por causa da crise econômica e do desemprego. No entanto, a vitória nas Malvinas transformou completamente sua imagem. Muitos britânicos passaram a enxergá-la como uma líder firme e determinada. Sua popularidade disparou e, em 1983, ela venceu as eleições com ampla vantagem, permanecendo no cargo por vários anos. Mas a disputa pelas Malvinas não terminou com o fim da guerra. Até hoje, a Argentina continua reivindicando a soberania das ilhas. O governo argentino
considera que elas fazem parte de seu território e leva essa posição para fóruns internacionais, como a ONU. O Reino Unido, por outro lado, mantém sua administração sobre o arquipélago e afirma que respeita o desejo da população local. Em 2013, foi realizado um referendo nas ilhas e mais de 99% dos moradores votaram pela permanência como território britânico. A Argentina não reconheceu esse referendo, argumentando que a população atual descende, em sua maioria, de colonos estabelecidos após a ocupação britânica de 1833 e, por isso, não poderia decidir sobre a soberania do território. Mesmo passadas décadas, o tema continua extremamente sensível nos dois países. Na Argentina, as Malvinas são ensinadas nas escolas como parte do território nacional. A frase "Las Malvinas son argentinas" aparece em monumentos, documentos oficiais, placas de rodovias e discursos de presidentes. Todos os anos, em 2 de abril, o país relembra os veteranos e os mortos da guerra. No Reino Unido, o conflito também é lembrado como uma importante vitória militar e um momento decisivo da política britânica no século XX. Foi nesse cenário que nasceu uma das maiores rivalidades do esporte. Em 1986, apenas 4 anos após o fim da guerra, Argentina e Inglaterra se encontraram nas quartas de final da Copa do Mundo do México. Para os ingleses, era apenas um jogo importante. Para muitos argentinos, porém, aquele confronto carregava um peso muito maior. Era a primeira vez que as duas nações se enfrentavam em um evento esportivo de alcance mundial depois da guerra. O protagonista daquela partida foi Diego Armando Maradona. Primeiro, ele marcou um dos gols mais polêmicos da história do futebol, usando a mão para vencer o goleiro inglês. Após a partida, chamou o lance de "La mano de Dios", a mão de Deus. Poucos minutos depois, marcou aquele que muitos consideram o gol mais bonito da história das Copas do Mundo. Recebeu a bola no campo de defesa, driblou praticamente metade do time inglês e balançou as redes. A Argentina venceu por 2-1 e acabou conquistando o título mundial. Desde então, cada partida entre Argentina e Inglaterra passou a carregar um significado que vai muito além do esporte. E é justamente por isso que, mais de 40 anos depois da Guerra das Malvinas, uma simples faixa exibida após uma semifinal de Copa do Mundo ainda é capaz de gerar repercussão internacional. A guerra terminou em 1982, mas sua memória continua viva na política, na cultura e principalmente no futebol. E essa é a história por trás de uma das rivalidades mais intensas do futebol mundial. Um conflito que começou muito antes dos gramados, passou pela guerra, pela política e continua sendo lembrado até os dias de hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais histórias como essa, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta qual tema você quer ver no próximo vídeo. Eu sou o seu novo professor favorito e a turma está dispensada.